Que a graça e a paz de Jesus venha ser sobre você, sobre a sua casa. Que as ricas e mais profundas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre você. Estamos começando o programa Fé em Ação, com o objetivo de levar uma palavra de Deus ao seu coração, levar uma palavra de ânimo, de fé, de amor, uma palavra de paz. Queremos falar desse Jesus maravilhoso, esse Jesus que restaura vidas, esse Jesus que restitui lares, esse Jesus que cura enfermidades, esse Jesus que faz o impossível. E é esse Jesus que você vai ouvir agora. E neste primeiro programa a gente vai falar sobre a confiança em Deus. Como confiar nesse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que faz maravilhas, esse Deus que cura enfermos. Olha que o salmista diz no Salmo de número 125, no verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Davi, quando ele disse esse salmo, ele sabia da grandeza e da extremidade do monte de Sião, da sua força. E quando ele foi escolher Jerusalém como a capital de Israel, ele escolheu o topo do monte de Sião, porque ele sabia da sua expansão. Então ele diz aqui, aqueles que confiam no Senhor, eles são como o monte de Sião. Por quê? Porque eles são firmes, porque eles são fortes. O profeta maior, o profeta Jeremias, ele disse no capítulo 17, no versículo 7, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ou seja, bendito aquele que confia em Deus, porque ele sabe que a esperança, ele sabe que a vitória está em Deus. Olha aqui o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E no versículo de número 6 ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, Deus não se agrada de pessoas que não têm fé. As pessoas que têm fé, elas alegram o coração de Deus e Deus concretiza o desejo no coração delas. E voltando agora para os Salmos, o Salmo de número 127, no versículo 1 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Confiar plenamente em Deus, meus irmãos, é você entender que não importa os recursos que eu e que você tem, se Deus não construir a cidade, em vão trabalham aqueles que a edificam. Existem situações na nossa vida que nós nos desesperamos pelo fato de não aprendermos a confiar em Deus. Eu vou citar aqui um exemplo de uma mulher que eu ouvi contar este testemunho, vi contar ela essa história. Ela estava com uma doença e o médico, a equipe médica estava acompanhando o processo dessa enfermidade que ela tinha. Só que até onde os médicos estavam dando esperança que tinha solução, ela estava tranquila, porque ela estava confiando nas palavras do médico. E chegou a um ponto que o médico chegou a ela e disse, olha, minha senhora, vai ser necessário fazer uma intervenção cirúrgica. E ela se abalou um pouco, mas ainda ela confiava nos médicos e ela foi para a cirurgia, fez todo o processo da intervenção cirúrgica e quando ela voltou ao quarto, que tinha terminado todo o processo, os médicos olharam para ela e disseram assim, olha, segundo a medicina, no seu caso já não tem mais jeito, no seu caso já não tem mais solução. A equipe médica agora te desengana, porque o que podíamos fazer por você, nós já fizemos. Agora só Deus. E quando ele disse agora só Deus, o mundo para aquela mulher desabou. Porque antes ela estava confiando nas palavras dos médicos. Antes ela estava depositando a confiança dela neles. Mas quando ele disse agora só Deus, aí ela desabou. Aí ela desaba. Este é o problema do ser humano. Quando nós temos um problema, quando nós estamos diante de uma dificuldade, só que ainda nós confiamos no homem, nós confiamos em nós ficamos tranquilos. E quando nós vemos que agora só Deus pode fazer algo por nós, só Deus pode resolver o problema, aí nós desabamos. Nós ainda não aprendemos a confiar inteiramente em Deus. Não foi o que o salmista disse, ele diz, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Nós temos que ser como o monte de Sião, firmes, confiar na palavra, confiar na promessa de Deus. Confiar inteiramente em Deus é você entender que a última palavra não é a palavra do médico. A última palavra não é a palavra do juiz, é você entender que a última palavra é a palavra de Deus. Na Bíblia Sagrada vemos vários homens que confiavam plenamente em Deus,
Abraão foi até Moriá porque confiava em Deus. Moisés foi até Faraó pedir para libertar o povo de Deus, os hebreus da escravidão lá no Egito, porque ele confiava em Deus. Davi foi na guerra contra os filisteus, contra Golias, aquele gigante, e Davi ainda era um adolescente, porque ele confiava em Deus, porque ele sabia que Deus podia fazer o que ele não dava conta. O que Davi não dava conta, ele sabia que Deus tinha poder para fazer. É isso que é confiar em Deus, é você colocar aquilo que você não dá conta, aquilo que não está no seu controle, você colocar nas mãos de Deus, porque eu tenho certeza que Deus, ele faz grandes coisas por nós, por mim e por você. Você aí do outro lado está se perguntando, mas Lucas, você não sabe o que eu tenho passado, você não sabe como meu coração está aflito. Eu, independente de saber qual é o seu problema, se é saúde, se é financeiro, se é problema conjugal, eu sei que Deus está além dos teus problemas. Eu sei que Deus, ele está além do impossível. Eu sei que o seu problema é fichinha, é coisa pequena para Deus, e Ele tem poder para resolver sim. Basta você abrir seu coração para Ele, basta você depender dEle e confiar plenamente nele. Nós temos sim razões para confiar nas palavras de Jesus. Jesus, ele disse no capítulo 21 de Lucas, versículo 33, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras de Jesus não passam, as palavras de Jesus têm poder. Esse Jesus maravilhoso que eu digo para você agora, abre seu coração para Ele, confia plenamente nele, que Ele vai transformar completamente a sua vida. Estamos agora finalizando este primeiro programa Fé em Ação e eu tenho certeza que esse programa vai ser canal de bênçãos para mim, para você, para sua casa, para sua família. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar poderosamente no seu lar. E eu quero agora aqui fazer uma oração para você aí na sua casa, uma oração que vai transformar, vai te dar forças para você confiar em Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Ti clamo, Senhor, e a Ti suplico que o Senhor venha abençoar essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor venha abençoar esse projeto, esse programa Fé em Ação, porque sabemos que o Senhor vai transformar vidas, o Senhor vai edificar lares através dessas mensagens, através dessas palavras que o Senhor vem revelado em nossos corações. Eu peço, Senhor, que essa pessoa que está do outro lado, mesmo que ela esteja fraca, meu Pai, para confiar em Ti, que o Senhor venha fortalecer a fé dela, para que ela venha plenamente confiar nas Tuas palavras, nos Teus projetos, que ela venha confiar na palavra do Senhor, que o Senhor venha transformar, Senhor, a vida dela completamente no serviço, no seu lar, na sua casa, com sua família, nos seus relacionamentos, que o Senhor venha fazer e edificar firmemente na plenitude do Teu Espírito Santo, um lar poderoso, um lar fixo debaixo da Tua proteção, debaixo das Tuas bênçãos. Pai, abençoa poderosamente e aqui eu encerro a Ti, Senhor, louvando e agradecendo o Teu santo nome e este programa.